Com o final de 2021 à vista, a Meta, empresa detentora do Facebook e do Instagram, revelou que os temas que tiveram maior volume de conversação este ano foram vacinas, confinamento e subida do preço do combustível. É verdade, a Meta pediu-me também para o avisar que é muito feio aquilo que você faz quando se tranca na casa de banho e acha que ninguém está a ver. Acabe lá com isso, se faz favor, está bem? Obrigado. Comitê Central número 32, edição de 10 de dezembro de 2021, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar das ondas de choque provocadas pela demissão de Eduardo Cabrita, vamos falar do vagalhão que varreu cabeças de lista no PSD, vamos falar da onda de secretismo na DGS e vamos falar também de uma maré cheia de impostos. Alberto e Carlos, como estão? Tudo bem convosco? As ondas de choque provocadas pela demissão de Eduardo Cabrita ainda se sentem. Nós vamos começar por aqui. Depois de uma semana passada sobre esse facto e depois de terem ponderado longamente sobre as consequências desta demissão, o que é que vos ocorre dizer sobre este assunto? Começo eu? Força, Alberto, avança. Eu gostei, houve ali um momento durante a comunicação do Dr. Cabrita ao país que eu achei que ele tinha enlouquecido. Ele começou a enumerar os feitos e as proezas do seu ministério. E eu que achei que aquela conferência tinha sido convocada para ele se demitir, houve ali um momento a meio que eu achei que queres ver que o homem não se vai demitir e que vai estar aqui a elogiar-se para no fim dizer que com um currículo destes é impossível alguém o tirar do ministério. Depois, vá lá, dentro da desgraça toda houve algum bom senso e o homem sempre se demitiu, mas ele enumerou uma série de proezas das quais nunca ninguém ouviu falar, que o Ministério conseguiu assinar uns acordos não sei quê, a nível europeu, umas coisas que não falou, por exemplo, da morte do cidadão ucraniano às mãos do CEF, por exemplo, nem das golas antifumo, aquelas proezas que distinguem o Dr. Cabrita. Também não queria provavelmente armar-se em bom, também agora. Exatamente, é modéstia. Foi com modéstia. uma lista muito exaustiva de defeitos, não é? O homem acabou por ser modesto e ficou-se por umas coisas mais burocráticas, esqueceu-se dos grandes momentos do seu ministério e, sobretudo, acabou por se demitir por causa desta história do atropelamento. Não porque não tenha prestado assistência à vítima, não porque não tenha assumido as responsabilidades que lhe cabiam enquanto a figura que decidia a velocidade daquele carro e nada disso. Acabou por se demitir, assumiu ele, ao menos foi sincero, para não prejudicar eleitoralmente o PS, porque estão aí as eleições e isto poderia ser chato para o PS. É um homem de causas que acaba por guiar a sua vida por princípios muito. É um homem sem muito vergonha fortes. absolutamente nenhuma. Sem vergonha, sim, pode ser isso também. Mas o pior, a culpa não é inteira, só para acabar, a culpa não é inteiramente dele, a culpa nem é sobretudo dele, é de quem manda nele e de quem permitiu que esta situação se regulasse assim e de quem decidiu que esta situação se fechasse, se encerrasse assim. Claro que eu estou a falar de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que foi ele que manteve o Dr. Cabrita em funções depois do que aconteceu, Quer dizer, um acidente destes pode acontecer a qualquer pessoa, mesmo que fosse ele a conduzir, não é essa a questão. A questão é a forma como ele reagiu àquilo e como pelos vistos, a GNR, que é tutelada, coincidência por ele, tentou dar ali um jeito ao local do acidente para a coisa não parecer tão má, é o que vem nos jornais, não faço ideia. Se estou enganado, peço muita desculpa aos senhores guardas. E como, sobretudo, o Dr. Cabrita não assumiu qualquer responsabilidade naquilo tudo. E depois repetiu agora as palavras que o Dr. Costa tinha repetido, ou a palavra que o Dr. Costa tinha repetido aqui há uns meses. O Dr. Cabrita era um simples passageiro. Ou seja, aquilo não é nada com ele. Ainda acaba praticamente por colocar a culpa no infeliz que morreu. Há um momento na comunicação do ex-ministro em que ele diz que o carro em que eu seguia foi vítima de um acidente. O carro é que foi vítima de um acidente. Quer dizer, acabou por ser uma amassada aquilo que fizeram ao carro, não é? Porque é desagradável, depois tem que ir para a oficina,
por um lado, o que fizeram ao carro, ainda forte. Tiago, e claro que foi uma maçada ao que fizeram ao Dr. Cabrita. O Dr. Cabrita nem por um momento, isto já não é uma questão política, é uma questão, é uma questão política, é uma questão provavelmente até criminal, mas há sobretudo aqui uma questão moral. Quer dizer, aquele homem não parece ter sentido nenhuma espécie de peso, por muito que ele não tivesse culpa direta, claro, mas morreu uma pessoa. Ele sentiu o carro dele bater numa pessoa, e aquilo nunca me aconteceu, felizmente, espero que nunca me aconteça, mas é uma coisa que deve, num ser humano... Acabrunhar um bocadinho, não é? É, que deve... E, pelos vistos, o único problema dele foi as maçadas políticas que isto lhe causou. Só. Isso classifica o indivíduo e classifica também o chefe do indivíduo, que permitiu e conduziu tudo isto. E que foi ele que lhe disse agora, obviamente, como agora há eleições, já não dá para aguentar isto muito mais tempo, isto pode ser chato para o partido, vais embora. E ele foi embora. Eu acho que o Cabrita acaba por ser um bode expiatório do PS. Isto tem piada. Como é que é? O Cabrita? Pois, isso. O Cabrita é um bode. Ok. Diz Carlos Guimarães Pinto. Epá, ele é que anda lá para as universidades e assim, vamos saber destas coisas. Sabe, estes termos técnicos. Exatamente. Não, porque se nós pensarmos, não há ali muita diferença entre aquilo que é o Cabrita e aquilo que são os outros ministros do PS. O Cabrita apenas tem, verdadeiramente, em relação aos outros, para além de fazer aquilo que os outros fazem ou fariam, tem azar. Já depois de ter sido atropelada aquela pessoa, houve um conjunto de ministros e secretários de Estado que andou à mesma velocidade pelas autoestradas, sem ter essa necessidade. A diferença entre eles e o Cabrita foi que no caso do Cabrita aconteceu passar por uma pessoa que estava a atravessar a via ou tentar, ou perto disso, algo desse género. Ou seja, qualquer um deles poderia ter tido exatamente aquele caso e teria reagido exatamente da mesma forma. O mesmo com o caso das golas. Eu até digo uma coisa, não sei se depois do acidente acontecer o Eduardo Cabrita continuou a andar à mesma velocidade que andava antes. Admito que sim, mas também até acredito que ele próprio tenha tido um pouco de consciência e não tenha feito isso. Agora, houve ministros que depois daquele acidente, depois de se perceber as consequências que aquilo pode ter, continuaram a fazer exatamente a mesma coisa. E alguém nos diz que se fosse outro ministro qualquer do PS que não tinha acontecido o caso do CEF, eu acho que tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Que não teria acontecido o caso das golas, que algum ministro pensa, isto não podemos atribuir este contrato ali ao nosso militante que tem uma padaria. Ao padeiro, pois. Ninguém. Carlos, mas as carcassinhas que ele faz são tão boas. Eu acho que ninguém pensa verdadeiramente que qualquer outro ministro do PS reagisse de uma forma diferente ou tudo isto tivesse uma conclusão diferente. Ele é que acaba por ser bastante simbólico daquilo que é a inimputabilidade do Partido Socialista e, acima de tudo, pelo momento em que se demite, demonstra qual é a única coisa que é mais importante para o PS do que proteger os amigos, do que prolongar-se no poder, que é ganhar eleições. Ele não se demitiu pelos casos que aconteceram, ele não se demitiu ao longo do tempo por nada disso, demitiu-se quando primeiro já não tinha muito espaço para fazer muito mais coisas, ia sair de qualquer forma, demitiu-se quando se achou que isso poderia prejudicar as perspectivas eleitorais do PS. Apenas. A inimputabilidade acaba... ele pode prejudicar o país, pode prejudicar um conjunto de pessoas, pode ser responsável político pela morte de algumas pessoas, não pode ser responsável por o PS perder eleições. E é assim que funciona o PS. Sim, até porque é possível que nesta fase Eduardo Cabrita não fosse capaz de atrair mais azares e, portanto, nesse sentido também deixa de ser útil, não é? Para o PS. Agora que venha outro que consiga acumular... Mas que os outros fazem. Note, sim, pois, só que parece ser um imã do azar. E às vezes temos que pôr isso em perspectiva. Ele não é o pior ministro do governo. É um tipo igual aos outros a quem
as coisas têm mais consequências. As coisas que os outros fazem e que ele também faz, têm mais consequências. É só por isso. Se naquele carro, àquela hora, naquele local, se tivesse outro ministro qualquer, estaria a andar à mesma velocidade. E reagiria da mesma maneira. Sim, claro, se fosse de alguma medida útil para o PS, por hipótese Eduardo Cabrita continuar, independentemente de tudo o que aconteceu, obviamente isso aconteceria, é simplesmente mais útil neste momento que saia. Porque, e aqueles ministros continuam todos, quer dizer, foram anunciadas hoje as listas de deputados do PS, e grande parte dos ministros que estão lá vão ser ou cabeças de lista ou estão na lista de qualquer forma, portanto. Sim, exatamente, não é o caso de Eduardo Cabrita, ainda assim. Não é o caso de Eduardo Cabrita não vai ser candidato a deputado nas próximas eleições, e estas listas de candidatos a deputados têm gerado também sururu no PSD, após as eleições internas no PSD. Parece haver aquilo a que alguns analistas têm chamado uma purga. Rui Rio, basicamente, selecionar ou excluir os cabeças de lista que de alguma forma apoiaram Paulo Rangel. Isto sugere-vos algum comentário? Imagino que sim, é bom que sim. O doutor Rio, que antes das listas, naturalmente, tinha dito que os candidatos iam ser escolhidos por uma mistura, um equilíbrio dos fatores lealdade e competência. Parece que ele foi mais só pela lealdade. Ele não disse como é que era o mix, não é? Não, é 98% para um lado e 2% para a competência. Eu não estou a dizer quem estava ao lado do Dr. Rangel que era especialmente mais competente do que quem está ao lado do Rui Rio. Não faço ideia porque eu não conheço a vasta maioria daquela gente. Mas lá está, é um bocadinho como aquilo que dizíamos em relação a Eduardo Cabrita, não é? A preocupação nunca é exatamente de que forma é que estas pessoas podem eventualmente prestar um melhor serviço enquanto membros de um eventual governo ou enquanto parlamentares, mas estritamente no serviço que podem prestar às suas lideranças. Carlos, desculpa, ias dizer qualquer coisa. Acho que Rita está numa situação muito, muito complexa e politicamente interessante, que é, ele só terá o poder se ficar em segundo lugar, que é uma coisa interessante, porque se ficar primeiro com um resultado muito parecido com aquele de 2015, possivelmente a esquerda volta-se a juntar com António Costa ou com Pedro Nuno Santos, mas se António Costa ficar à frente, ou seja, se tiver mais legitimidade para liderar um governo de Bloco Central, aí poderá haver um Bloco Central com o PS. O PS tem que ficar próximo do PS, mas atrás do PS. E parece o cenário mais provável, não é? Esse de facto parece. Pronto. Isto é jogar para o segundo lugar. O que é que isto implica? Implica que vai haver ali muitos, acho que, não sei se existe uma expressão em português, muitos comprimidos difíceis de engolir, esta pills hard to swallow, e para isso, e para forçar a engolir, terá que ter ali em português são sapos. Sapos, sim, exatamente. Terá que engolir muitos sapos. E para isso tem que ter ali à sua volta um conjunto de pessoas que tenham certeza que abanam a cauda quando for preciso. Com uma espinha um bocadinho mais flexível, não é? E coloquem a lealdade acima de tudo, porque vai haver ali uma altura em que vão ter que votar ao lado do líder para colocar António Costa como primeiro-ministro, que imagino que seja uma coisa que para muita gente dentro do PSD seja algo que custe. E isso vai ser muito complicado. Agora, há uma parte que eu entendo. Houve ali alguns deputados que, quanto a mim, bem, não no sentido de como trataram, mas que se posicionaram, que se puseram-se de um lado ou do outro e disseram mesmo, Rio não conta porque está ao serviço do PS, o que é que seja. Era a posição deles e foram transparentes. Compreende-se que Rio depois não queira trabalhar com aquelas pessoas. Compreende-se. E eu não as critico por terem feito isso. Acho que até o oposto é que foi aquilo que mais me custou foi ver primeiro pessoas que não assumiram nenhuma posição para ver para onde é que as águas iam e tal, e esses foram aqueles que sobreviveram.
Porque aqueles que sobreviveram lá não estão só apoiantes do Rio, estão também muitos que não disseram nada. Não quiseram, não se chatearam para ver para onde é que as coisas caíam e tal. E isso, honestamente, ter representantes assim, acho que não faz nenhum sentido. Acho que pessoas que só pensam na sua própria sobrevivência política, que não tomam posições sobre absolutamente nada, não servem para nada para a política. A política serve-os a eles, mas eles não servem para nada para a política. Mas eu compreendo que quando se tem uma posição bastante agressiva em relação a um líder, e esse líder ganha, que eles tenham que sair, até os próprios deveriam ter vontade. Porque depois ainda há um outro passo, que é ver algumas pessoas que até estavam agressivamente contra, e Rio é igual ao Costa, e vai servir as agendas do PS, e não sei o quê, um dia depois de ter sido eleito. Pode, mas agora temos que nos juntar. Porque, apelar à união, o partido é só um, então. Para isso, mais valia ficar como os outros que ficaram calados. Ou se assume a posição que se tem, e se é uma posição agressiva, de Rio ser igual ao Costa, então não se pode passar 2 dias dizer que agora é um mal menor e que temos que estar todos juntos, entusiasmados. Ou então fazem como os hipócritas, ficam caladinhos à espera de ver para onde a coisa vai. E percebe-se, parece-me, não conhecendo todas as pessoas, a bancada parlamentar do PSD já tinha ali alguns déficits de qualidade, agora um bocadinho mais. Poderão aparecer surpresas, porque muitas daquelas pessoas são desconhecidas, mas há ali, mas parece que vai haver ali déficit de qualidade em certas pastas. O PSD tem uma dimensão crítica suficiente para ter especialistas nas várias áreas, tem uma bancada parlamentar com dezenas de pessoas, portanto tem essa possibilidade, e abdicou de algumas em nome da lealdade. Sim, Carlos, mas também a grande vantagem é que Rui Rio nunca pareceu minimamente preocupado em apresentar qualquer espécie de proposta que fosse, pelo menos diferenciadora do PS, portanto também não precisará com certeza de criar alguma espécie de governo sombra que seja capaz de apresentar propostas minimamente concretas. Eu disse isso em relação ao Rangel também. Acho que o grande erro foi uma perda, exatamente, foi uma perda de tempo esta campanha porque não aconteceu nada, não é? Não ter apresentado um conjunto de alternativas e depois apostou tudo naquilo que era um jogo de carismas e personalidades. Sim. E o Rui, apesar de tudo, é mais conhecido, está há mais tempo nisto, na política interna, e acabou por perder, se bem que aquilo foi e até fazendo um bocadinho de ponto com o próximo assunto, aquilo foi, ao contrário do que Rio disse, foi uma vitória dos caciques, como é sempre dentro do PSD. Sim. É verdade que os líderes das distritais e conselheiros estavam com o Rangel, mas a cacicagem não acontece ao nível do presidente da distrital, acontece muitas vezes a grupos de voto que estão a um nível intermédio, até ao nível de freguesia quase, e esse o Rio controlava, e viu-se agora com a publicação das listas, que algumas das pessoas que sabia controlarem sindicatos de votos aqui e ali foram todas para lá. Há alguns exemplos. Sindicatos no sentido mais que se usa normalmente naquelas séries sobre a máfia e assim, não é? Do que propriamente no sentido de uma CGTP ou de uma mas ligado UGT. àquele sujeito, ao Jimmy Hoffa, aquele que desapareceu. Já descobriram, entretanto? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Mas Rui Rio... Sim. Desculpa, não diz. Só dizer sobre os sindicatos, a forma como estes grandes partidos funcionam é um pouco assim. Havia um antigo deputado que a certa altura publicou nas redes sociais quantos votos é que era preciso controlar para arranjar taxas a diferentes níveis. A pessoa que controla 50 votos arranja um taxa na Câmara. O tipo que aluga as carrinhas mais baratas é o tipo que consegue alugar as carrinhas mais baratas, um pouco por esse país fora, não é? Que consegue normalmente amealhar mais votos dessa forma. Controlar, há casos, havia aqui um caso perto, no Conselho de Gaia, não vou dizer o partido, mas diz lá. Um tipo que controlava a conselhia e conseguiu inscrever só numa freguesia mais militantes do que o partido sempre teve votos.
Portanto, aquela Sim. freguesia tinha mais militantes do que permanentemente em todas as eleições conseguia ter votos. Porque, pronto, tinha um restaurante, metia as pessoas, se calhar já estou a revelar Depois mais do sobre a almoço, és capaz de estar, sim, estar a Exato, restringir depois, um bocadinho o número de pessoas possíveis de encaixar nesse depois perfil. acontece aquele milagre de na mesma morada morarem ali umas dezenas de pessoas, que é para as cartas chegarem todas para o mesmo sítio e depois os pagamentos serem todos feitos da mesma forma. Claro. E isso não é feito pelo presidente da distrital. Obviamente o presidente da distrital tem os seus caciques que o elegem, mas esses caciques podem virar de lado quando der jeito. E foi assim. E há ali sinais nas listas de pessoas, apelidos. Apelidos. Ponte, então, Ligando, fazendo um bocadinho a ponte. Que notam claramente que houve ali um controle de sindicatos. Sim, portanto, Rui Rio acaba por escolher quem lhe é mais fiel, e eu, se calhar, Rui Rio, depois, eventualmente, esta experiência política até poderá não durar muito mais, porque enquanto líder partidário, não é grande coisa, mas talvez proprietário de um canil, talvez seja uma coisa que encaixe melhor no perfil de Rui Rio. Enfim, é uma ideia para uma eventual carreira pós-política. Mas agora, imagine-se, posso só dizer... Sim. Imagine-se que Rio de facto tem um mau resultado e, como ele diz, sai. Não. Imagine-se, viria outro líder e tinha que ficar com aquele grupo de pessoas sim. que ele elegeu por serem leais. Que inclui, desculpa, acho que é o cabeça de lista em Lisboa, que é um senhor, é um médico, não é? Qualquer coisa, Batista Leite, será possível? Certo, exatamente, sim. Que é o que me disseram, é um daqueles transtornados da Covid que vai para as televisões, para os noticiários. Eu aqui há 3 ou 4 comitês centrais atrás, eu disse que não votava no partido que me desse maiores garantias de combater a histeria à volta da Covid. Portanto, o PSD está absolutamente riscado da possibilidade do meu voto, então com aquele senhor a cabeça de lista do principal distrito do país, o mais simbólico, digamos, aí é que não voto, não há maneira de votar no PSD, e atenção, o PSD é o partido, eu muitas vezes não voto em ninguém, mas quando voto, normalmente voto no PSD. Há 2 anos votei na Iniciativa Liberal, mas não. Eu digo que ninguém voto sem problema nenhum. As pessoas aí têm aquela coisa do voto secreto e do medo. Sim, pois. O Rio também não te leva a mal, porque, como o Carlos estava a dizer, estamos a jogar para um segundo lugar, não é? Para um sólido segundo. É tipo às vezes aqueles grupos da Liga dos Campeões. Agora, a sério, não sinto que vale a pena. Sim, desculpa, Tiago, desculpa. Não, que vais cruzar com a melhor equipa do grupo A, tu estás no grupo B e perdes de propósito para ficar em segundo, para não cruzares com o melhor do outro grupo. E o Rio está nessa posição confortável, porque... É que o Rio quer se cruzar não digo com o melhor, mas com o mais provável mais vencedor. Poderoso, pois, exatamente. Ele quer justamente cruzar. Portanto, sim, ele não acho que esta é a eleição mais tranquila de sempre. Para é dos casos, por outro lado, é dos casos das relações românticas mais desequilibradas da história, porque é um desgraçado que anda há anos a pedir namoro ao outro. Pois é, não liga nenhuma, está com a esperança que agora é que é de vez. Agora e mesmo assim tenho dúvidas, eu não sei ele se está o Costa ganhar com minoria, ou com maioria relativa, eu não sei se o Costa vai necessariamente cair nos braços do Dr. Rio, como o Dr. Rio pensa, não faço ideia. Toda a gente está a presumir isso, eu não sei se isso acontecerá assim. Mais deprimente ainda para Rui Rio, não é? Mais deprimente ainda a posição mais do Rui Rio. Para o Rui Rio. Para o país, acho que já não faz grande diferença, porque as perspectivas... Sim. A única coisa que as eleições podem baralhar um bocadito o Parlamento e conseguir ali umas diferenças de deputados, especialmente para o Chega e para a Iniciativa Liberal, com o que bom e de mau isso implica ou não, mas de resto não parece que haja, em termos de governo e de destinos do país, parece-me que vamos continuar alegremente a caminhar para o abismo em que estamos. Acho que isto que o Alberto disse em termos de pressupostos tem uma razão de ser, que é ultimamente todos os pressupostos que se têm sobre o PSD não têm corrido necessariamente bem. Pressupunha-se que ia ganhar o Rangel ganhou, pressupunha-se que o PSD ia fazer, aliás, o Francisco Rodrigues Santos tinha todas as suas fichas nisso, ganhando o Rio, iria ter uma coligação, e também não aconteceu, e se calhar vai acontecer. O CDS tem que ir sozinho, coitado.
vai acontecer com o Rio e com o Costa o que aconteceu com o Francisco Rodrigues Santos e com o Rio, que é o Rio está a apostar muito numa coligação que o permita chegar ao governo e se calhar chega lá e o Costa afinal já prefere os amigos de sempre. É muito possível que isso aconteça. É possível que sim, é. Para o país, já não acho que faça uma diferença por aí além, porque em qualquer dos casos é o Costa que vai mandar. Com influência mais da extrema-esquerda, já entrou pelo PS, portanto a diferença também não é muita. E o Dr. Rio também nunca mostrou vontade de contrariar o PS em coisa nenhuma, no essencial, nestas coisas. Sim, às vezes ouvia-se falar da mexicanização, não era? Da política portuguesa. Sim. E para quem não conhece muito de história e queira perceber um bocadinho melhor o que é isso, eu aconselho a série Narcos México, passada nos anos 90 no México, e fica a perceber muito bem o que é um partido que domina por completo um país durante décadas seguidas, e a história não é bonita. Mas é uma situação que, em vez de haver um sistema bipartidário como nos países mais civilizados, ou pelo menos na tradição anglo-saxónica, havia uma tradição monopartidária. Era um partido que, salvo o erro, era o Partido Revolucionário Institucional. PRI, exatamente. O nome era engraçado, era uma contradição em termos. Aparentemente, sim. Partido Revolucionário Institucional. Sim, e todo ele fazia arrepiar os pelos das costas. Bom, Carlos, há bocadinho de passagem tu referiste a propósito de México também e de facilidade em fazer listas para as eleições. Tu referiste aí muito de passagem o caso do PS Açores, em que a passagem de testemunho é muito mais fácil, a constituição de listas é muito prática. É só ir ver a árvore genealógica, quem é que está a seguir e trazer o César que se segue, não é? Porque o cabeça de lista pelo PS Açores é o filho de Carlos César. E com isto penso que a família César conseguirá... Foram pela competência e não pela lealdade. É uma coincidência muito simpática de realmente, pronto, esta família ter sido bafejada por gente com uma competência muito especial para gerir o bem público e, portanto, Francisco César é o cabeça de lista às legislativas pelo PS Açores. Pareceu-me que tu querias falar sobre isto, Carlos. Sim, muito rapidamente. Não é nada que surpreenda, já houve casos de sobrinhas e a não ser que se procurar ali pela administração pública nos Açores, antes de o PSD tomar o poder, já havia bastante, a família César já estava ali bastante espalhada. E note-se, eu não acho que estes casos simplesmente não devam existir. Acho que uma pessoa não deve ser excluída pelo facto de ser familiar de outra e acredito que em alguns destes casos até aconteça haver ali algum tipo de mérito e por aí fora. Agora, quando se tornam demasiado frequentes e demasiado normais, claramente não há ali uma questão de mérito, há ali uma visão aristocrática daquilo que é a política, e que mais uma vez, nem sequer tentam disfarçar. Em qualquer partido, eu posso dar o exemplo, na Iniciativa Liberal, em 2019, nós tivemos um problema, apesar de, tecnicamente, só podermos eleger um ou eventualmente dois, na altura os cabeças de Lisboa ou Porto, a certa altura alguém encontrou que o 35º de Leiria era pai do terceiro, não sei de onde, mas falou-se em nepotismo, basicamente de gente para encher listas, né? Que nunca ia ser eleita na vida, estava lá a fazer o favor, precisávamos de 300 pessoas para encher as listas. E nós tivemos essa preocupação, que é, temos de ter cuidado para não pôr isso, parece mal e tal. No caso do PS... Mas acabaram por não excluir o número 35 de Leiria. Não, pusemos em listas diferentes e não sei o quê, porque o partido... Mas a comunicação social não vos largou a perna. Não. O Carlos acabou de confessar um escândalo, pá, um escândalo. Não, no último dia de campanha foi destaque no Polígrafo e noutro jornal que acho que na sábado, destaque nepotismo na Iniciativa Liberal por tempo no 35º, para encher, não sei o que era, pronto. Mas houve uma preocupação, nós vamos pôr em lugares no PS. Parecer mal, não é? Do parecer mal. Claramente, quer dizer, nunca ia ser eleito, nem o primeiro Leiria podia ser, quanto mais o 35º. Mas havia essa preocupação. No PS, estamos a falar de lugares, obviamente, elegíveis, que vão ser eleitos, vão estar lá na Assembleia da República.
e ninguém, é que nem há o mínimo de preocupação de dizer o que quer que seja, vamos metê-los todos lá, porque o povo come, quer dizer, as pessoas engolem, não querem saber, e isto depois também parte daquilo porque é que se aceita demasiado bem a corrupção no país, que é, eu acho que há muita gente que sabe que existe corrupção, preocupa-se com o nepotismo, ou sabe que o nepotismo existe, mas no fundo tem esperança de um dia entrarem no círculo, mais Casar do que com, querer casar quebrar com um o César círculo, ou uma César, exatamente. mais do que querer quebrá-lo, ainda há ali uma faixa do eleitorado que, vamos manter isto assim, porque quem sabe um dia... Eu acho que o Carlos tem razão. Eu estava a pensar numa visão mais otimista, que era o facto do PS estar... Eu estava a pensar eu estava a tentar ter uma visão mais otimista. Sim, estranhei tu e otimismo ok. na mesma frase. Ok. E a minha tese era a seguinte, mas isto não tem grande ligação à realidade, era que o PS esteja... A endogamia no PS seja assim tão grande, porque já ninguém de bem aceita meter-se no meio daquilo, ou seja, e as pessoas, estou a imaginar que há uma grande maioria de pessoas de bem que têm uma certa repulsa em misturar-se com aquela gente, então aquela gente tende a fechar-se, sei lá, é como quando as tribos antigas não conseguiam fazer as pazes com as aldeias vizinhas, casavam entre si e os filhos nasciam malucos. Isto explica boa parte do PS, especialmente a parte dos malucos, mas eu acho que não é por aí, porque o Carlos tem razão e a grande maioria, demasiadas pessoas, pelo menos, não se importariam de estar a partilhar o bolo com esta gente. Sim, o Carlos, e se calhar liga um bocadinho com aquilo que falámos a semana passada, de haver 3 milhões de pessoas no payroll, basicamente, do governo neste país, e portanto é provável que uma vasta maioria das pessoas de facto tenha essa perspectiva. Sim, mas quer dizer, podiam votar, mas não querer misturar-se com esta gente. Mas realmente estou a ser otimista e ingênuo. É possível que sim. As pessoas não se importam. Bom, mas a verdade é que eu não sei bem que isto funciona nos Açores, mas eu imagino que quando haja um aniversário de um destes membros da família César, aquilo fecham as lojas de cidadãos, tribunais, o aerroporto. Há uma ilha só para... Deve fechar tudo. Fecham uma ilha só para isso. Tem que fechar tudo, não é? Porque não há ninguém disponível para governar a coisa. Bom, ficamos por aqui, se calhar, na nossa primeira parte, mas não sem antes lembrar. Para já o apoio que muito agradecemos do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé, e lembrar também os nossos ouvintes e espectadores que podem, por favor, considerar fazer um donativo para manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo, e podem fazê-lo por MBWay Pro número 912480091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em www.patreon.com/Comitê Central. Nós fazemos uma brevíssima interrupção, voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é o menino da lágrima. E porquê é que o menino está a chorar? Porque quer queira, quer não, vai mesmo levar a pica da Covid, porque a DGS já divulgou os pareceres técnicos, quer dizer, não divulgou os pareceres técnicos, a DGS leu os pareceres técnicos e concluiu dos pareceres técnicos aquilo que já estava decidido à partida. Portanto, os pareceres técnicos acabaram por não ser assim propriamente uma mais-valia, e a DGS passa a recomendar a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. Alberto, tu acompanhaste de perto este processo, eu sei. Estiveste largas horas. Perto com a devida distanciamento social. De segurança, exatamente. Faça àquela gente. Sim. Mas a verdade é que o menino vai levar a pica. Isso não tem hipótese nenhuma, não é? Ou então vai ser excomungado da sociedade. Vai ser... É facultativo, sim. Se ele quiser, sempre facultativo, sim. Ele quiser nunca mais ter uma vida social para o resto da sua existência, pode não levar a vacina. É absolutamente opcional, não é?
Só optar por uma carreira de ermita, por exemplo, pode, Sim. não vai, totalmente livre de... Ou dos estilitas, que eram os tipos que ficavam em cima de uns pauzinhos na altura. Opa, isso parece-me desconfortável. Era pelos lados da Síria, assim, pela altura de Cristo e no pós-Cristo e por aí. Mas punham-se lá voluntariamente? Voluntariamente passavam como lá a vida forma e as pessoas chegavam-lhes pão e alface e assim, eles lá viviam, em grande, lá em cima do E pauzinho. enrijavam, de certeza. Ali, Os putos agora, precisam. os miúdos só ou vão para uma caverna ou para o alto do pauzinho, ou então não terão grande vida. Portanto, a vacina facultativa, nos miúdos, tal como nos adultos, não parece dar grande liberdade de escolha, não é? Ou nenhuma. Isto é obrigatório e à força. Agora, a questão da DGS, a DGS aparentemente ouviu os técnicos da DGS, ouviram os políticos e decidiram em conformidade. Que é como tem acontecido desde o início. É curioso que as pessoas, incluindo eu, sou uma delas, passamos a vida a criticar a doutora Graça Freitas. Se virmos tudo o que aconteceu desde o início da Covid, a doutora Graça Freitas, às vezes, diz umas coisas que fazem sentido. Às vezes. O problema é que logo a seguir vem negar essas coisas por ordem superior, e que não é técnica, é ordem política, e vem... Lembro-me daquela história, por exemplo, que as máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Eu não sei se dão... A mim não dão sensação nenhuma, apenas de desconforto. Não tens sensações com as máscaras? De desconforto, aperta-me o nariz, sim. eu não gosto. E as orelhas, repuxa as orelhas. E ao lado simbólico, independentemente de proteger ou não proteger, é o lado simbólico das pessoas andarem de rosto tapado constantemente em todos os sítios. Eu não acho que isso faça parte de uma situação civilizacional normal. Acho que isso é inaceitável. Sim, longe vão os tempos em que os bandidos é que, não é? Longe vão os tempos em que os bandidos era uma coisa para os que tapavam assaltantes. a cara. Os assaltantes é que tapavam a cara. Agora, fazer disso uma rotina comum, por muito que defenda, se estivéssemos numa situação do ébola, uma coisa assim, que as pessoas caem redondas, morrem com uma facilidade imensa, é uma coisa. No caso disto, isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas quem quiser usar que use, faz-me impressão falar com pessoas que têm o rosto tapado, por aí fora. Dito isto, os meninos levam a pica. Os meninos levam a pica, tal como os adultos levaram a pica, e levam pica e quais são as vantagens de levar a pica? Aparentemente nenhumas, porque as crianças não adoecem com Covid, ou não, pelo menos estatisticamente não adoecem com gravidade. Eu ouvi ontem de uma fonte que reputo não me lembro qual é, mas reputo séria. Mas não interessa. A minha palavra, em princípio, deveria chegar para reputar a fonte séria. Que não haverá crianças internadas em cuidados intensivos em Portugal por causa da Covid. Até hoje fala-se em 21 desde neste o início momento da Covid. Não haveria nenhuma. E neste momento não. 21 desde o início. E depois vem algumas pessoas dizer só o Hospital Dona Estefânia teve 400. Só o Hospital São João teve 26. Ou só numa altura específica tinha 26 ao mesmo tempo. Até agora, ao que parece, e são dados mais ou menos oficiais, ou oficiais de tudo, houve 21 crianças internadas com gravidade. Não é, nem digo por causa da Covid, infectadas. Pois é, isso não, e se excepcionarmos os casos que não tinham... Os casos que tinham doenças associadas, não há nenhum. Das 5 pessoas, não são crianças, das 5 pessoas abaixo dos 18, com idade menor, portanto abaixo dos 18 anos, que morreram até agora em Portugal com Covid, acho que vai em 5 ainda, pelo menos 4, parece-me, tinham doenças graves associadas. Portanto, já não estou a falar só das crianças dos 5 aos 11, estou a falar quase até à idade adulta, não morreu ninguém que não fosse já bastante doente, infelizmente, por causa da Covid. E depois, para além do facto de os próprios especialistas que apelam à vacinação das crianças, nos têm informado todos os dias de que é preciso muito cuidado e muitas cautelas e muitas restrições, porque a vacina não impede a transmissão. Então as crianças pequenininhas vão ser vacinadas para se proteger de uma doença de que não vão padecer, estatisticamente com a certeza absoluta, e para impedir a transmissão, porque vão na mesma contagiar pessoas adultas que estão em princípio já protegidas com a vacina. Sim, sendo que há os especialistas dizem, e eu acredito que em parte aí têm razão, a vacina protege parcialmente, não protege aquilo tudo que nós gostaríamos que protegesse, mas tem funcionado alguma coisa. Mas portanto, os adultos estão protegidos por isso. A vacinação das crianças não faz sentido absolutamente nenhum. E entra a outra parte... Desculpa, só para acabar mesmo. Só para... É mais uma forma de o governo, percebendo, por um lado, querendo manter o medo, os níveis de medo e de pânico elevados, porque isto dá-lhe jeito, porque distrai as pessoas, e por outro lado, fingir que fazem coisas em nosso benefício. Sim. E como há uma certa pressão nas ruas e nos mídias para que a vacinação avance, o governo vai em frente.
Pois, sendo que na ponderação de vacinar as crianças, tu não referiste outra parte do problema que é bastante relevante também, que é, isto é uma vacina de emergência, nós não temos, a avaliação de risco aqui é especialmente complicada, porque não havendo histórico de uma vacina, nós não fazemos ideia de quais poderão ser os riscos. É um risco baixo, Tiago, ao que parece é um risco baixo, mas esse risco baixo, apesar de tudo, até pode ser superior ao risco, risco que as crianças correm com a Covid. O risco conhecido é ainda assim baixo, mas há aqui uma certa latitude no sentido em que não há forma de conhecer, e porque não há uma amostra suficientemente significativa sobre a qual tenham sido feitos testes, de eventuais efeitos mais a longo prazo. Daí a cautela que deveria haver em sujeitar crianças destas idades, estas vacinas. E há a crescer tudo isto ao facto de uma percentagem considerável de médicos e sobretudo médicos pediatras, peço desculpa, aconselharem justamente isso. A esperar. Ver com mais calma como é que isto pode funcionar e o que é que deve ser feito, e para já desaconselham que se vacine com esta urgência toda. Agora, também os médicos e os médicos pediatras já estão a ser integrados naquele vasto rol de negacionistas. Isto vai chegar a um ponto, é típico destes movimentos de fanáticos, em que as vozes dissonantes, neste caso antigamente podia ser a burguesia, podia ser não sei o quê, agora são os negacionistas, vão sendo, quer dizer, esse grupo dos que são etiquetados assim, vai-se alargando, até sobrarem os malucos originais, até sobrarem até ser toda a gente, não é? Aqueles tipos que já não têm cura possível e que estão ali a berrar e a pedir a pureza a toda a gente e a pedir cabeças, não é? E depois aí matam, normalmente, entre eles. É parte gira, que acaba por ser a parte gira. É parte demora demais a chegar lá, quando eles guilhotinam Robespierre, é parte gira. É que se percebe, isto é capaz de ter ido um bocadinho longe. É capaz. Aquilo que eu me tenho apercebido das reações que vou vendo é que muitas pessoas que alinharam com tudo aquilo que foi sendo feito ao longo da pandemia acabaram por desenhar a sua linha vermelha agora, pelo menos na obrigatoriedade da vacinação das crianças, dado o impacto que se conhece. Temos inclusivamente a Ordem dos Médicos, que foi sempre a favor de restrições mais pesadas, e agora o líder do Conselho de Pediatria lá da Ordem dos Médicos já veio também criticar um bocadinho, primeiro, a falta de transparência e depois a questão da vacinação. Acho que é uma questão técnica. Há aqui uma questão técnica e é uma questão política. A questão técnica é se a vacina deve ou não ser autorizada. E o parecer fala em que se vão poupar, tem que aparecer à minha frente, espera-se que se poupem 5 internamentos em UCI e que possa vir a causar 7 mio ou pericardites associadas à vacinação. É isso que vem no parecer. Obviamente haverá questões mais técnicas que eu não estou ali a olhar, mas e isto foi suficiente para se autorizar a vacinação. A mim o que me preocupa é torná-la obrigatória. Porque é assim, ser autorizada é uma decisão explicitamente técnica. Ou tacitamente, Carlos? Ou tacitamente, sim. Ser autorizada é uma decisão técnica, que honestamente acho que nós temos capacidade para avaliar se está correto ou não. Eu pelo menos não tenho. E aqui, se perdermos a confiança nos técnicos, perdemos em tudo, quer dizer, deixamos de tomar Carlos, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Há esta componente que eu referi agora, que neste momento não é uma componente técnica, porque ninguém pode saber quais são os efeitos desta vacina a longo prazo. Portanto, técnicos ou não, por muito técnico que seja, é uma coisa que neste momento simplesmente não se consegue saber. Não? Nós temos essa questão, mas isso é igual com todas as vacinas. As vacinas têm um histórico de 50 10 anos, nós não sabemos se a 30 anos nos vão causar o que é que seja. Por isso é que as cautelas, principalmente nas crianças, por isso é que normalmente convém levar mais tempo a introduzir esta medicação. Exatamente. Se a doença tivesse uma taxa de letalidade de 10%, nós estamos completamente disponíveis para arriscar e dizer, olha, se isto vier a ter consequências, pelo menos agora, neste momento, poupam-se 10% de vidas. Sendo o risco
relativamente baixo. E note-se, nós também não sabemos outra coisa, isto convém a fazer, que é as consequências de longo prazo da própria Covid. Certo. Não sabemos. Pronto. Não, mas desculpa, mas fala-se, tanto nas crianças como nos adultos, da Covid longa. Não há Covid longa porque a Covid apareceu há menos de 2 anos, ou há 2 anos agora. Certo. Isso fala da Covid longa também. Isso é uma possibilidade, como é a possibilidade das vacinas e eventualmente terem algum tipo de impacto. São 2 possibilidades que nós não conhecemos porque não passou tempo. Simplesmente, os técnicos podem antecipar aquilo que poderá eventualmente vir a acontecer, mas não passou tempo suficiente para saber quais são as consequências da tal Covid longa, nem as consequências da vacinação de longo prazo. Agora, a questão é, sabendo nós das consequências de curto prazo, e eles expõem-nos no parecer, estão lá. Se tivermos isto, teremos à volta de 7 mil. 7 mil? 7 mil é 1%? 7 quê? Miocardites. Ou pericardites. Problemas de coração. Sim, pensei que eram 7 mil. Não, 7. Portanto, 7 tem 600 e tal mil miúdos desta faixa etária, não é? Evitam 5 em média, eles dizem que é entre 1 e 16, mas 5 internamentos em UCI e poderemos vir a ter esses 7 casos. Tanto num caso como noutro, são efeitos relativamente pequenos para o universo em que estamos a falar. São nulos um e outro. Certo, mas são suficientemente pequenos para, primeiro, não justificar obrigações. Claro. Se estivéssemos aqui a falar, se não vacinássemos as crianças num conjunto de doenças que hoje são vacinadas, morriam muitas crianças. Estamos a falar de centenas de crianças. E que poderiam morrer se não fizessem o plano de vacinação nacional em relação às outras vacinas todas. Morreriam muitas crianças. Muitas mesmo. E isso faz sentido que haja alguma exigência, que nas escolas se peça o boletim de vacinas, como se fazia no meu tempo, imagino que ainda se faça hoje. Agora, quando estamos a falar de consequências deste tipo, se calhar a parte da obrigação já não faz tanto sentido. Já não se justifica de todo. E percebendo que se autorize, bem ou mal, isso é uma questão técnica, a parte da obrigação já passa a ser uma questão política que convém ter uma discussão muito séria em relação a isso. Seja obrigação explícita, seja tácita. Para mim, a tácita, se eles não podem ir à escola, estão a ser exatamente, sim. Eu na idade deles teria agradecido. Se alguém me dissesse, não podes ir à escola porque não foste vacinado, eu ficava. Sim, mas e os paizinhos? Os meus e pais não depois há outra questão que eu acho que é importante, que se tem falado muito pouco. E fala-se muito em solidariedade internacional e de vez em quando umas pessoas lá vão e fazem um conjunto de coisas e depois temos que salvar o ambiente para ser solidários com os países mais pobres e temos que nos sacrificar. Sim, e agora se embarcaram as vacinas todas, não é? Vacinas para um grupo etário quase sem consequências. Isto é, se há um exemplo de egoísmo dos países ricos, é este. Claro. Nós temos um número ainda limitado de vacinas, porque não se consegue produzir aquilo que se deveria, não se consegue produzir tantas como o mundo todo precisa. Eu percebo, obviamente, que haja algum egoísmo. Percebo, quer dizer, faz parte que os países desenvolvidos queiram dar uma terceira dose aos seus idosos e população de risco antes de enviarem doses para percebo isso. Sim, mas neste momento já estamos a entrar no luxo, não é? Já é distribuir vacinas. Temos populações mais envelhecidas, genericamente falando, mas mesmo assim. Claro. Desculpa, Tiago, desculpa. Força. Não, desculpa, estava só a dizer que, regra geral, temos na Europa, no mundo ocidental, populações bastante mais envelhecidas. Pois, mas agora querem vacinar quase bebês. Sim, claro, exatamente. Sim, exatamente, lá está. Aqui, deixa de fazer qualquer sentido. E depois temos aquelas COP26, não sei quem, em que toda a gente assume que os países desenvolvidos vão fazer um enorme sacrifício económico para ajudar, que é uma questão até muito complexa, porque envolve várias partes da economia, da política, a questão ambiental é muito complexa. No caso das vacinas, em termos de resolução do problema, é um problema muito simples, é unidimensional, que é quem é que vai recebê-las. Claro.
E nós estamos, como países desenvolvidos, a optar por vacinar um grupo que não é de risco, que tem muito poucas mortes pelo mundo de fora, que tem muito poucas hospitalizações em relação ao universo todo que compõe, quando podíamos estar a vacinar o resto do mundo, a evitar que aparecessem novas variantes, e de repente isto parece que é consensual e se quer questionar este tipo de coisa. Já se é negacionista, já se está a alimentar o que quer que seja. Estamos a falar de uma vacina que certamente, a nível global, seria muito melhor usada a vacinar pessoas de 50 anos no Mali do que miúdos de 5 ou 6 anos aqui. E porquê que se toma esta opção? Porque eu acho que, claro, há sempre teorias da conspiração, que é para controlar, que é o que é que seja. Eu acho que é da profunda aversão ao risco que se ganhou. Porque nem que seja uma criança que daqui a 6 meses entre numa unidade de cuidados intensivos, ninguém quer dizer, se este gajo estivesse obrigado a vacinação, esta criança, coitada... Carlos, tu acabaste de dizer que o próprio parecer da DGS, o tal parecer que não é divulgado, mas o simulacro de parecer que assume que a vacinação de 700 mil crianças é para evitar 5 em cuidados intensivos, não é? É o que aparece aqui. Eu posso dizer exatamente que Portanto, as 5 serão provavelmente 3 e das 4 3... meses, portanto, de dezembro de 2021 a março de 2022. Porque também passado 4 meses o efeito da vacina também já passou, não é? Portanto também vai dar ao mesmo, depois tem que levar a segunda dose e por aí fora. Sim. É o que tem acontecido. Ou seja, ninguém para pensar um segundo na desproporção disto. 700 mil vacinas para evitar hipotéticos 5 casos no máximo e quase de certeza de miúdos que têm outros problemas de saúde. Exatamente. Sabes que eu tenho que dizer isto, eu apresentei sempre posições um pouco contra as restrições, disse assim que acabaram de vacinar os grupos de risco. Tu tens para a praia sozinho, contaminar gaivotas. E coisas que ele fez em parques de diversão que eu também não vou agora revelar. Acho que a partir da altura em que se vacinaram os grupos de risco, acho que deixou de haver, assumindo que a vacina tem a efetividade que tem, que eu tenho que assumir isso, deixou de haver qualquer justificação para qualquer tipo de restrição, mas eu acho que há lutas que são importantes terem e que acabam desvalorizadas por lutas que aconteceram no passado por coisas de nada, quando se vê em grupos a colocar em causa a efetividade das vacinas, só porque sim, e de repente quando esses mesmos grupos depois vêm falar sobre a vacinação das crianças, já não tem credibilidade nenhuma. Eu acho que essa credibilidade seria bastante útil agora, em que se está a falar na obrigatoriedade de cobrir um grupo de pessoas que tem pouco risco, que tem como já o grupo anterior não tinha, Carlos. Não há grandes diferenças entre os miúdos de 6, 7 anos e os jovens de 15 a 6, ou até de 20 ou 30. Não sei se vacinar uma criança é boa ou uma ideia. Carlos, sabes quantas pessoas morreram? Eu gostava era que os pais tivessem essa opção. Eu não tenho o número exato, já tive e agora passou-me, mas fiz uma vez umas contas por alto. Em Portugal, desde março, desde o fim daquele pico, daquela vaga, não sei o quê, daquela onda, sabes quantas pessoas morreram de Covid abaixo de 30 anos em Portugal? Eu acho que foram muito poucas, é claro. Muito, muito poucas. Estamos a falar de 2, 3, 4, 5. Portanto, em 9 meses. Ou seja, abaixo de certas idades, a Covid não existe. Não tem relevância estatística nenhuma. Provavelmente morreram tantos portugueses nesse mesmo período comidos por tubarões em praias das Bahamas. Orcas que agora estão a toda a hora aí na Figueira da Foz e não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa absolutamente irrisória. Eu vi nos comentários subsequentes à decisão da DGS que um dos principais motivos, lá está, vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar, para esta decisão é aquilo a que a DGS chamou de tranquilidade social. O que me remete um bocadinho para aquela expressão de justiça social, não é? Quando acrescentas para a União Soviética, quando não se devia perturbar o bem comum. Exatamente. Então a verdade era poupada. Quando acrescentas a palavra social a qualquer coisa, essa palavra, basicamente, esse sufixo, digamos assim, social,
desmente um bocadinho a palavra anterior, com uma injustiça social, não é? A justiça é Aliás, justiça, se tem lá o social à frente é porque já não é bem justiça, já é outra coisa qualquer. No E aqui a parecer tranquilidade, resumido da GS falam disso, falam que esta tranquilidade social é decisão política, basicamente, não é Claro. tranquilidade nenhuma, é a tranquilidade dos decisores políticos, quem como manda. dizias, Carlos, que não querem assumir qualquer grau de risco a tomar decisões que possam... Não só se- isso, não querem assumir o grau de risco, Tiago, e acham que lançando medidas, despejando medidas sobre medidas e decisões como esta e outras, que estão a dar uma imagem de eficácia, Pois, de ação. está a fazer Bem, qualquer vou coisa. dizer a palavra mais estúpida que se usa em Portugal nos tempos modernos, que é de proatividade. Exatamente, sim. Estão a sim. parecer proativos, e eles gostam Sim. de parecer proativos. E infelizmente são proativos demais, deviam estar mais sossegados, porque quase sempre que se mexem fazem asneira. Era E essa até a um dos ideia. casos. Era essa a ideia, era estarem muito mais sossegados e Muito. amassarem-nos muito menos. Bom, este assunto está arrumado, penso eu. Não vamos para a sessão de esclarecimento sem antes voltar a agradecer aos nossos patrocinadores, ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé, e relembrar que podem fazer os vossos contributos para o Comitê Central por MBWay para o número 912-480-091 ou no Patreon em patreon.com/Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, espaço onde respondemos às questões dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar-nos as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta desta semana é do João Torres e o João diz que gostava de ouvir-nos, principalmente a nós dois, Alberto, falar sobre o seguinte dilema: porque é que em Portugal os impostos parecem incentivar exatamente o oposto do que deviam? Portanto, as taxas de IRS são maiores do que as taxas de imposto sobre ganhos de capital, que por sua vez são maiores do que as taxas de IVA. Carlos, queres só dizer alguma coisa para depois eu e o Alberto podermos calmamente falar sobre este assunto? Despachas a tua parte e nós depois... Diz lá então, portanto... Como temos aqui o nosso produtor no estúdio a dizer que temos pouco tempo, uma resposta muito curta então. Certo. Que consiste basicamente, acho que Sim ou não, Carlos? A premissa de quem faz a pergunta é de que... Do João Torres. Do João Exatamente. Torres faz a pergunta, é de que o governo decida, o Estado português decida as taxas de imposto para gerir qualquer tipo de incentivos económicos, quando aquilo que acontece é que as taxas de imposto são definidas de acordo com a capacidade que o Estado tem de ir buscar imposto, como no caso... Ir ao bolso de quem está a acumular? Porque no caso do IRS é muito mais difícil fugir e temos a vaselina fiscal de grande parte desse montante ser logo absorvido pelo empregador, portanto muitas vezes as pessoas nem sequer sabem qual é o seu salário bruto, portanto é possível ter taxas muito altas e à medida que se torna mais complicado ter taxas muito altas, por exemplo, no caso do IRS para estrangeiros, que esses sim podem escolher, e se tivéssemos uma taxa alta de IRS para estrangeiros, eles simplesmente não vinham para aqui, como esses podem escolher, portanto a possibilidade de extorsão é muito mais baixa, as taxas são mais baixas. O termo técnico é extorsão, não é? O termo técnico é extorsão, tecnicamente. Portanto, lixar quem não tem alternativas, basicamente, é ok. Tecnicamente é isso, exatamente. Portanto, o Carlos acabou com as ilusões do João Torres e bem com as minhas, que eu achava que os impostos tinham um fim... até uma coisa salvífico. moral, sim, e moralmente isto tivesse uma lógica e estava tão convencido disso. Numa ordem de ideias maiores, que se calhar nos fizesse olhar para a vida com otimismo e esperança, mas sendo Afinal, assim, é uma trafolhice, é tudo uma grande trafolhice, é a conclusão. João, é tudo uma grande trafolhice, é a resposta a esta técnica, pergunta. Mais técnica do que isto, há aqui especialistas sobre o assunto, portanto penso que é isto, e fica esclarecida a questão do João Torres, a quem nós agradecemos muito. Nós vamos terminar, mas não sem antes voltar a lembrar os apoios fundamentais do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé e relembrar-vos, por favor, se tiverem essa possibilidade, é mês de Natal, portanto não se esqueçam de nós,
façam um donativo, de certeza que vocês têm em mente neste momento, Não pensam noutra coisa. é através do MBWay para o número 912-480-091 ou em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem antes lembrarmos que o Comitê Central estreia todas as sextas-feiras às 21 horas no Facebook do Comitê Central e no canal do YouTube do Comitê Central em exclusivo, nestes 2 locais, e depois podem também escutar-nos em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, e não sei se há mais coisas de podcast, mas tudo o que for podcast em princípio nós também estamos por lá, e sendo assim ficamos por aqui e até para a semana, foi um gosto. Até para a semana. Deus.